Você já ouviu a história de como Oxalá se tornou albino por um feitiço de Exu? Laroyé a todos, e hoje vamos ouvir a história de como Oxalá e Exu por 2 vezes se enfrentaram. Contos curtos. Em tempos imemoriais, quando o mundo ainda se ajustava aos seus ciclos e os orixás definiam seus papéis no equilíbrio cósmico, uma disputa surgiu entre 2 dos mais poderosos e influentes orixás, Exu e Oxalá. Essa disputa não era por território, poder ou riqueza, mas por algo muito mais profundo e simbólico. Ela dizia respeito à precedência no culto e ao respeito que cada um deveria receber. Oxalá, o grande criador, era reconhecido por todos como aquele que havia guiado a criação dos homens e estabelecido a ordem no universo. Seu papel era sagrado, e ele era o símbolo de autoridade e sabedoria. Exu, por sua vez, era o guardião dos caminhos, o orixá do movimento, do caos primordial que antecede toda a criação. Ele era a força que abria caminhos, que permitia que tudo existisse, mas sua natureza era imprevisível e, por vezes, incompreendida. Um dia, durante uma grande reunião dos orixás, surgiu a questão de quem deveria ser servido primeiro nos rituais. Oxalá, sendo o orixá da criação, reivindicou esse direito, alegando que sem ele, o mundo não existiria e que sua posição como o líder da criação lhe dava precedência sobre todos. Ele falou com sua voz calma e firme, sustentando sua superioridade com a força de sua história e seu papel na formação do universo. Porém, Exu, com sua astúcia e natureza provocadora, não aceitou essa decisão tão facilmente. Ele se levantou e, com um sorriso enigmático, respondeu: Oxalá, é verdade que você moldou o barro e deu forma aos homens. Mas lembre-se, sem mim, o vazio primordial, o caos que precedeu tudo, não haveria caminho para que a criação fosse realizada. Fui eu quem abriu os caminhos para que a sua criação se manifestasse. Portanto, eu também devo ser reconhecido como o mais velho, pois minha existência precede a própria ordem. As palavras de Exu ecoaram entre os orixás. A tensão aumentou. Oxalá, incomodado com a sugestão de que Exu poderia ser considerado mais velho ou mais importante, recusou-se a ceder. Ele acreditava firmemente que a criação, sendo o ato mais grandioso, o colocava acima de todos os outros. Exu, por outro lado, argumentava que sem o caos primordial, sem a escuridão e o vazio, não haveria criação, pois tudo precisa de um começo, e ele era esse começo. A disputa verbal escalou rapidamente. Nenhum dos 2 orixás estava disposto a recuar, e o debate tornou-se uma batalha de egos e poderes. Finalmente, as palavras se transformaram em ações. Oxalá e Exu decidiram resolver a questão de forma direta, com uma luta na qual o vencedor determinaria a ordem de precedência. Os orixás se reuniram para testemunhar o embate. De um lado, Oxalá, com sua majestade, poder e domínio sobre a criação. Do outro, Exu, com sua astúcia, habilidade e controle sobre as forças primordiais. A luta foi intensa e cheia de reviravoltas. Por 3 vezes, Oxalá, com sua força e determinação, derrubou Exu. E por 3 vezes, Exu se levantou, rindo e zombando, mostrando que não seria tão facilmente derrotado. Ambos os orixás utilizaram seus poderes, suas magias e sua sabedoria. Oxalá comandava as forças da criação, tentando impor ordem e controle sobre Exu. Exu, por sua vez, manipulava o caos, usando truques, ilusões e sua habilidade de se adaptar a qualquer situação. Cada vez que Oxalá pensava ter vencido, Exu encontrava uma maneira de se levantar e continuar a luta. Durante a batalha, Exu, percebendo que a luta estava se prolongando, decidiu usar um truque final, algo que mudaria o curso da disputa. Ele pegou sua cabaça de barro, um objeto que carregava consigo e que era conhecido por conter substâncias misteriosas. Com um movimento rápido, ele abriu a cabaça e tirou dela um pó branco, fino e reluzente. Sem hesitar, Exu lançou o pó contra Oxalá. O pó, ao tocar a pele de Oxalá, aderiu instantaneamente, cobrindo seu corpo de uma fina camada branca. Oxalá tentou remover o pó, usando sua magia e seu poder sobre a criação, mas nada funcionou. O pó havia se fixado em sua pele de maneira irreversível. Oxalá sentiu um frio percorrer seu corpo quando percebeu que sua cor havia mudado permanentemente.
Ele estava se tornando albino e não conseguia fazer nada para reverter a situação. Desesperado e humilhado por sua nova condição, Oxalá finalmente compreendeu que essa batalha não seria vencida pela força ou pela magia. Ele reconheceu que Exu, com sua imprevisibilidade e inteligência, havia conseguido algo que ele, o grande criador, não poderia desfazer. Mas, mesmo assim, Oxalá não estava disposto a admitir que Exu era mais velho ou mais importante. Ele sabia que isso significaria uma mudança radical na ordem do universo. Foi então que Exu, percebendo a angústia de Oxalá, propôs um acordo. Oxalá, disse ele, você não precisa admitir que sou o mais velho. Não precisa declarar que sou superior ou que tenho precedência sobre a criação. Mas em troca de devolver a sua dignidade e paz, você deve aceitar que, a partir de agora, eu seja servido primeiro nos rituais. Não porque sou mais velho, mas porque, sem mim, os caminhos nunca seriam abertos para que qualquer criação existisse. Oxalá, sem alternativas e desejando recuperar a ordem e a harmonia, aceitou o acordo. Ele sabia que, apesar do golpe em seu orgulho, era necessário ceder em algo para preservar a paz entre os orixás e garantir que o equilíbrio do mundo não fosse perturbado. A partir daquele dia, Exu passou a ser servido antes de qualquer outro orixá, um reconhecimento não de sua superioridade, mas da necessidade de seu papel no cosmos. Essa história entre Exu e Oxalá ensina uma lição valiosa sobre o equilíbrio entre a ordem e o caos, entre a criação e o caminho que a precede. Embora Oxalá seja o grande criador, sua batalha com Exu mostrou que sem o caos primordial, sem a força que abre os caminhos, a criação não poderia ocorrer. A transformação de Oxalá em um orixá albino é um símbolo dessa mudança de perspectiva e de como a sabedoria se adquire não apenas pela vitória, mas pelo entendimento dos papéis essenciais de todas as forças no universo. A aceitação de Oxalá em permitir que Exu seja servido primeiro é uma lição de humildade e respeito. Mesmo os mais poderosos devem reconhecer o valor e a importância das forças, que, embora possam parecer caóticas ou imprevisíveis, são fundamentais para que a ordem exista. A história é um lembrete eterno de que o equilíbrio é alcançado quando cada aspecto do cosmos é honrado em sua devida importância, sem que o orgulho ou o poder obscureçam a verdade. E se você quiser ouvir a história de por que Oxalá só pôde criar o mundo depois de fazer as pazes com Exu, continue no vídeo que vamos contar agora. Certa vez, nos tempos em que o mundo ainda estava por ser formado, Oxalá, o orixá da criação, foi incumbido por Olodumare, o ser supremo, de uma missão sagrada: criar a terra, dar forma aos homens e trazer luz onde antes havia apenas escuridão. Oxalá, sereno e determinado, preparou-se para sua jornada, carregando consigo o saco da criação, onde estavam guardados todos os segredos da vida. Antes de partir, Oxalá sabia que deveria pedir a bênção de Exu, o mensageiro dos orixás e guardião dos caminhos, pois sem sua permissão, nenhum caminho poderia ser aberto. Exu era a entidade que ligava o céu à terra, a ponte entre o sagrado e o profano, o portador das mensagens divinas. Porém, Oxalá, envolto em sua própria grandiosidade, acreditou que, por ser o mais velho e respeitado dos orixás, poderia seguir em frente sem a necessidade de rituais ou oferendas para Exu. Afinal, seu destino era grandioso, e ele confiava que sua missão sagrada por si só o protegeria de quaisquer obstáculos. Com essa confiança, Oxalá começou sua jornada. Caminhou por longas terras áridas, enfrentou ventos ferozes e atravessou rios profundos. A cada passo, o fardo do saco da criação parecia aumentar. Estranhamente, o caminho que antes parecia certo começava a se encher de pedras e espinhos. Animais que costumavam ser dóceis tornaram-se agressivos, e o céu, que sempre brilhava com a luz de Oxalá, começou a se escurecer. Oxalá, perplexo, continuava em frente, mas os sinais de que algo estava errado eram cada vez mais evidentes. Seus pés, que antes caminhavam com firmeza, agora tropeçavam, e sua visão, outrora clara, tornava-se turva. As estradas que antes se abriam se fechavam misteriosamente. Mesmo com sua força e determinação, Oxalá sentia-se cada vez mais perdido. Enquanto Oxalá lutava contra essas forças invisíveis, Exu observava de longe, com um sorriso malicioso nos lábios.
Ele sabia que Oxalá não o havia consultado antes de iniciar sua missão e que havia negligenciado o respeito devido às forças que governam o universo. Decidido a ensinar uma lição ao orgulhoso orixá, Exu começou a interferir nos caminhos de Oxalá, dobrando as estradas, confundindo os ventos e criando ilusões que desviavam o grande orixá de seu destino. Exausto e enfraquecido, Oxalá finalmente percebeu que sua missão não estava indo como deveria. Parou no meio de uma encruzilhada e, em um momento de reflexão, começou a ponderar o que havia feito de errado. Lembrou-se então de Exu e de sua falha em honrar o guardião dos caminhos. Em seu orgulho, havia subestimado a importância de Exu, esquecendo-se de que até mesmo a mais sagrada das missões precisa do apoio de todos os elementos do cosmos. Decidido a corrigir seu erro, Oxalá preparou uma oferenda para Exu com tudo o que tinha de mais valioso. Fez sacrifícios, cantou preces e pediu perdão ao mensageiro, reconhecendo que havia errado em ignorar sua importância. Com humildade, Oxalá ofereceu o melhor de si e esperou pelo julgamento de Exu. Exu, observando a sinceridade de Oxalá, decidiu testar sua determinação. Ele apareceu na forma de um velho andarilho, sujo e maltrapilho, e se aproximou de Oxalá. Fingindo não saber quem ele era, o velho pediu comida e bebida, algo que Oxalá, em sua exaustão, pouco tinha. Oxalá, sem reconhecer Exu, compartilhou o pouco que lhe restava, mostrando sua generosidade e humildade. Impressionado pela atitude de Oxalá, Exu revelou sua verdadeira forma. Diante de Oxalá, com sua figura imponente e ao mesmo tempo travessa, ele riu e disse: Oxalá, você finalmente aprendeu que até o mais poderoso dos orixás precisa do menor deles. Não sou seu inimigo, mas sem mim, nenhum caminho se abre, nenhuma missão é concluída. É preciso reconhecer o valor de todas as forças, grandes ou pequenas, para que o equilíbrio seja mantido. Com as palavras de Exu ecoando em sua mente, Oxalá percebeu a profundidade de seu erro. A partir daquele momento, passou a ver Exu não como uma força a ser evitada, mas como um aliado essencial em sua jornada. Exu, por sua vez, reconheceu o arrependimento de Oxalá e, em um gesto magnânimo, abriu os caminhos que antes havia fechado. As estradas se endireitaram, os ventos tornaram-se suaves e o saco da criação, antes tão pesado, tornou-se leve novamente. Oxalá, agora com sua missão restabelecida, seguiu seu caminho, completando a criação da terra com a sabedoria de quem havia aprendido uma grande lição. Quando terminou sua obra, a terra era um lugar de grande beleza, onde a luz e a sombra, a ordem e o caos conviviam em harmonia, graças à colaboração de todas as forças divinas. Mas e você? Já conhecia essa história de Oxalá e Exu? Deixe aqui nos comentários de qual orixá ou entidade você gostaria de ouvir a história. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Axé!